A paz em Alcha, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Há uma inquietação crescente nos corações daqueles que verdadeiramente buscam a Yahweh. Uma pergunta que ecoa nos momentos de silêncio e oração, porque tantos filhos genuínos do Altíssimo têm se sentido deslocados nos lugares que deveriam ser sua casa espiritual, porque os escolhidos de Yahweh, aqueles que carregam o seu selo no coração, têm encontrado mais deserto do que refrigério entre as quatro paredes do templo. Amados, não é uma questão de rebeldia. Não estamos falando de pessoas que abandonam a fé ou que se tornaram frias em seu relacionamento com o Senhor. Pelo contrário, estamos falando daqueles que amam a Yahshua com tal intensidade que não consegue mais permanecer onde sua presença não habita. Charles Spurgeon, grande pregador que conhecia profundamente o coração de Yahweh e a natureza humana, uma vez alertou sobre esse fenômeno. Ele observou que os verdadeiros da fé frequentemente se encontram sozinhos, não por escolha, mas por necessidade espiritual. Charles pregava com coragem sobre a diferença entre a religião e o relacionamento com o Yahweh. Ele não tinha medo de confrontar o sistema religioso de sua época, e suas palavras ecoam com ainda mais força nos dias de hoje. Ele dizia que muitos templos se tornaram teatros, onde a performance substituiu a adoração genuína, onde o aplauso de homens se tornou mais importante do que a aprovação de Yahweh. E os escolhidos, aqueles que conhecem a voz do bom pastor, simplesmente não conseguem se alimentar de substitutos. Pense comigo por um momento, quando você vai a uma reunião e sai de lá com o coração vazio, quando as palavras não tocam sua alma, quando você busca profundidade, encontra apenas superficialidade. Algo dentro de você grita: é o Espírito Santo que habita em você, reconhecendo que ali não há o pão verdadeiro. O Yahshua disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E quando o Yahshua não está sendo servido, o que se oferece é apenas casca sem substância. Irmãos, é sério, esta palavra baseada na vida dos que têm fé e os seus corações
estão em Yahushua, o Salvador. E deste modo, essas pessoas têm feito a vontade do Pai, porque a hora é agora. Precisamos acordar enquanto antes, para não sermos decepcionados lá na frente, envergonhados, frustrados, como que dizendo: ah, eu fiz tudo direitinho, eu orava, lia a Bíblia e até jejuava. E o que aconteceu comigo? Mas digo que não adianta você fazer tudo isso se você não tem a decisão de somente agradar ao Pai. Porque o sistema religioso, ele tem chegado de várias maneiras em nossas vidas para nos pressionar, nos intimidar. Mas aqueles que são os verdadeiros da fé, esses resistem, confrontam com o sistema, dizendo que já não mais pertence à religiosidade, mas que tem o Espírito Santo dentro de si para conduzir, para guiar. Muitos têm se espelhado no sistema religioso. Tem pessoas que olham para um líder espiritual e sem discernimento algum, imita-o em tudo que ele está fazendo. Mas ninguém quer submeter-se ao Espírito Santo e procurar imitar o Salvador. Quando ele passou pela terra, quando ele trouxe a palavra do Pai para nós que estávamos perdidos, éramos escravos do pecado, estávamos dominados e de repente tivemos uma grande oportunidade para sair dessa escravidão. Porque ouvimos a palavra, que é a verdade, que precisa ser aplicada em nossas vidas. Muitas pessoas da fé, os verdadeiros, que já têm
se alimentado do pão da vida, que é o Yahshua, não vai aceitar outra coisa no lugar do pão da vida. Não vai. Por isto, vocês que são líderes precisam permanecer na verdade e procurar entregar o pão da vida, pois é esse pão que sacia a fome dos escolhidos. A hora é agora. Temos que examinar as Escrituras, acompanhado de oração, para entender o que o Pai tem falado para nós e o que Ele espera de nós. A palavra é quem nos liberta. Mas não é somente ouvir e nada fazer. Temos que aplicá-la diariamente em toda a nossa área de viver, para que o nome do Pai seja glorificado. Sabemos que muitos têm olhado para esse mundo e feito um esforço até mesmo sobrenatural para acompanhar o que o mundo tem oferecido, que o mundo tem feito. E a palavra é bem clara, que não podemos amar esse mundo, nem o que há no mundo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém aos escolhidos. A hora é agora. Precisamos se esforçar mais para obedecer. Temos que nos afastar da toda a fofoca, vaidade, prostituição, mentira, engano e etc. Para se santificar, estar mais perto da vontade do Pai, porque o seu Espírito habita em nós e precisamos dar lugar, precisamos receber toda a orientação do Espírito Santo para a nossa vida, para a glória do Pai. Sabemos que o inimigo está com grande fúria,
O Natal tem passado. Festa pagã. Agora está chegando o Réveillon. Também é outra festa pagã. Pois a palavra diz que nós temos que permanecer sempre de acordo com a palavra que Iau tem passado para nós, independente de tempo. Temos que ser uma bênção. Temos que ser filho, porque o Pai disse: eu serei para vós o Pai, e vós serão para mim os filhos. Mas aquele que é filho de verdade obedece a seu pai em tudo. A palavra diz: sedes as minhas testemunhas, diz o Senhor. Então precisamos entregar para todas as pessoas, quer seja da família, da parentela, de nossa vizinhança, nosso trabalho, de onde for, temos que entregar, quer no tempo, quer fora do tempo, temos que entregar para essas pessoas o arrependimento de pecados, para que elas vivam, para que elas tenham o perdão do Pai. Porque esse negócio de acumular pecado não é bom. Não é bom. Pois a palavra diz que no julgamento serão considerados todas as obras, todos os pecados que as pessoas têm praticado. Então, é bom ter cuidado. E quando nós nos arrependemos do nosso pecado, ainda em vida, há uma chance de nós alcançarmos a salvação quando nos arrependemos, desejando para a nossa vida a mudança da parte do nosso Pai eterno, o Criador. A hora é agora. Temos que estar mais vigilantes, porque o inimigo está com grande fúria. Não temos que ouvir vozes estranhas, vozes de homens, de demônios, Satanás. Não. Esquece, despreze estas vozes. A palavra diz: não buscar socorro no Egito, não seguir o conselho do ímpio. E por outro lado, a palavra também diz: seja o homem mentiroso,
E o Pai é a verdade para nós. Verdade essa que nos garante a vida eterna para o nosso espírito, se nós obedecermos. Lembremos que o nosso Pai é Espírito, verdade e vida. E nós precisamos relacionar com Ele através do Espírito. A palavra diz que o Espírito do Pai testifica com o nosso Espírito, dizendo que nós somos filhos, ou seja, nós temos sido observados diariamente. A palavra diz: não há lugar para se esconder. O Pai tem conhecimento de tudo, até mesmo aquilo que nós não praticamos, mas que está na nossa mente. O Pai tem conhecimento. Então é preciso nós vivermos na presença do Pai com arrependimento de pecados, para ter o seu perdão. A hora é agora. Vamos entender uma coisa: que os verdadeiros adoradores se alimentam do pão da vida. E aonde não tiver o pão, os verdadeiros adoradores, eles vão se retirar sem olhar para trás. Então, é bom que todos os líderes busquem do Pai para ter o pão da vida, para entregar para os escolhidos. A hora é agora. A palavra diz: o Pai é santo, e nós temos que nos esforçar para sermos santos também, significando separados para o Pai, usados pelo Espírito Santo para seguir o Salvador aonde quer que ele for. A hora é agora. Lembremos que o Salvador diz: aonde eu estiver, vocês vão estar comigo, e eu vou estar com vocês. Então, é necessário nós permanecermos nesta palavra, sem olhar para trás, sem inclinar o nosso ouvido a alguém que venha nos chamar por aí para nos distrair. A palavra diz: ouvi somente o Espírito Santo. Ele é o vosso guia, o vosso orientador. É Ele que traz a força, é Ele que revela o caminho que o homem deve andar, para que não venha desviar. A palavra diz: atentar para tão grande salvação. Então nós temos que cuidar da nossa salvação.
Cada um tem a sua. Precisamos cuidar da nossa salvação. Então, pare de fofoca. Pare de inveja. Pare de ciúme. Pare de olho grande. Pare. Porque aqueles que entram por esse caminho, eles levarão uma grande queda. Porque se preocuparam com a vida alheia. Esquecendo da sua própria vida. A palavra diz que temos que se cuidar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, não se preocupe com o que o irmão esteja fazendo. Nem olhe. Mas uma coisa nós temos que fazer, porque é ordenança de vida. De vida e divina. Que nós oremos um pelos outros, para que as pessoas possam ter força de vontade para mudar. Porque é ordem divina. Nós lemos a Bíblia. É ordem divina nós orarmos. Também é ordem divina quando for a vontade do Pai para a nossa vida, apresentamos um jejum e com propósito. Porque a nossa carne tem que ser, amortizada. Ela tem que ser amortizada. Tem que ser amortizada. Por isso, é necessário nós alimentarmos o nosso espírito para que ele seja forte, para que o nosso coração enganoso não venha nos levar a outro caminho. A hora é agora, o momento é chegado. Vamos fazer por onde? A glória do Pai. Você, irmão, amigo simpatizante, se inscreva no canal, ajude o canal, compartilhe nos comentários, faça teu pedido de oração. A palavra diz: aquele que abençoa será abençoado, aquele que apoda será abençoado, aquele que ajunta também será abençoado. A hora é agora, o momento é chegado. Levantemos as nossas mãos em agradecimento ao nosso Senhor, Pai e Criador, Yahweh dos exércitos, que tem enviado Yahshua, seu Filho, que é o nosso Salvador e também Senhor. A hora é agora, o momento é chegado. A nossa alegria é o Espírito Santo na nossa vida. E com ele na nossa vida, nós temos força, nós temos autoridade, temos unção, para combater o inimigo. Porque a palavra diz: resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. E para nós resistirmos ao inimigo, temos que estar sujeito ao Pai, pelo seu Espírito Santo, permanecer na obediência, fazendo sempre a sua vontade. A hora é agora, o momento é chegado. Então, glória a Deus!